Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benasso. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Bom, nós paramos, na Teoria Geral dos Contratos, nós vimos os princípios relacionados aos contratos. Agora nós vamos trabalhar com a formação dos contratos. Bom, para que haja a formação dos contratos, para que o contrato se aperfeiçoe, para que o contrato se perfectibilize, para que o contrato se forme, é necessário que haja proposta mais aceitação. Portanto, o contrato só vai nascer quando houver proposta e aceitação. A proposta e a aceitação são necessárias para que o contrato se perfectibilize. Bom, a partir daí é importante a gente trabalhar com dois institutos. O Instituto da Negociação Preliminar, o Instituto da Negociação Preliminar, também chamado de quê? Nós vamos trabalhar com a negociação preliminar e também nós vamos trabalhar com o contrato preliminar. Veja, nem na negociação preliminar, nem no contrato preliminar, haverá a formação do contrato. Isso porque, primeiro, no contrato preliminar, também chamado de pré-contrato ou promessa de contrato, o que nós temos no contrato preliminar é um contrato independente, um contrato autônomo. No contrato preliminar, o promitente promete celebrar um contrato futuro. Veja, o contrato preliminar ou o pré-contrato, nesse, o que nós temos? Nós temos um contrato independente. É um contrato que eu celebro visando celebrar posteriormente um outro contrato, que é o chamado contrato prometido. O contrato preliminar é um contrato independente. Ele não é, portanto, um contrato acessório ao contrato futuro, ao contrato prometido. E isso fica claro pela própria leitura do artigo 462 do Código Civil. O que diz o artigo 462 do Código Civil? Ele diz que o contrato preliminar ele vai adotar todos os requisitos do contrato definitivo, exceto quanto à forma. Veja, se o próprio artigo 462 do Código Civil diz que o contrato preliminar observará todos os requisitos do contrato definitivo, exceto quanto à forma, isto demonstra que o contrato preliminar não é acessório do contrato definitivo, do contrato prometido. Porque se ele fosse acessório, até mesmo a forma, ou seja, inclusive a forma, teria que ser a mesma. Porque se ele é acessório, nós deveríamos aplicar a teoria da gravitação jurídica. E veja então, o contrato preliminar, o pré-contrato, é aquele contrato, em que as partes, ou uma delas, promete celebrar no futuro um outro contrato. Exemplo de contrato preliminar é o contrato de compromisso de compra e venda. Bom, falado isso, também é importante a gente trabalhar com a chamada negociação preliminar. Também chamada de fase de pontuação, negociações preliminares ou de
tratativa ou de tratativa. Bom, o que vem a ser essa negociação preliminar? Na verdade, a negociação preliminar, fase de pontuação ou tratativas, não constitui uma fase de formação do contrato. Não constitui fase de formação do contrato. Isso porque, nesse momento, no momento de negociações preliminares, de tratativas, ainda não existe manifestação de vontade, de contratar. No entanto, ainda já nesse momento, na fase de pontuação, de negociações preliminares ou de tratativas, já existe o quê? Responsabilidade civil. Já existe responsabilidade civil, só que é uma responsabilidade civil extracontratual. Trata-se de uma responsabilidade civil aquiliana, com base na quebra da boa-fé objetiva, a qual tem como base o quê? A lei. Tem como base a lei. Um dever de não prejudicar terceiros. É o chamado neminem laedere, ou seja, a ninguém é dado prejudicar outrem. Essa é a ideia desse princípio, né? Do neminem laedere. Agora veja, esse princípio aqui, ele é fundamento, né? Ele é fundamento do quê? Da responsabilidade civil extracontratual aquiliana. Essa responsabilidade civil não decorre do quê? Do descumprimento de um contrato, mas sim decorre da própria lei, de um dever de não prejudicar terceiros, outras pessoas. Essa é a ideia do neminem laedere. Veja, na fase de negociação preliminar, na fase de tratativas, né, de pontuação, não existe direito à celebração do contrato, mas tão somente direito de reembolso pelas despesas que a outra parte teve, né, visando a celebração do contrato, visando a celebração do negócio jurídico. Isso é chamado de despesas negativas. Esse direito de reembolso que a parte tem, né, pela não celebração, ou seja, decorrente da não celebração do contrato, e que a pessoa teve essa despesa porque ela realizou essa despesa com o intuito, com o objetivo de celebrar o contrato, e depois esse contrato simplesmente não foi celebrado. Nesse caso aqui, essas despesas devem ser reembolsadas. E isso, né, é chamado de despesa negativa. Despesa negativa. Exemplo de ato praticado aqui na fase de pontuação de negociação preliminar é o caso da minuta do contrato. Na minuta do contrato ainda não existe o contrato. Nós estamos ainda na fase de pontuação, na fase de negociação preliminar, na fase de tratativa. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É preciso ressaltar que o contrato preliminar, né, também chamado de pré-contrato ou promessa de contrato, previsto no artigo 462 do Código Civil, configura uma relação contratual autônoma, como nós já falamos. Bom, vamos dar continuidade então, né? E agora o que nós vamos trabalhar? Falado então acerca da negociação preliminar e do contrato preliminar, né, que não faz parte da formação ainda do contrato, agora é importante a gente falar sobre o quê? Sobre a proposta e aceitação. Lembrando que o contrato só nasce, só se perfectibiliza a partir do momento em que ocorre a proposta, também chamada de oferta,
e aceitação, também chamada de oblação, Veja, na proposta, na oferta, o proponente, o ofertante, declara a vontade de contratar. Anuncia, portanto, a vontade de contratar. Logo, veja, a proposta vai vincular o proponente e os seus sucessores, não admitindo como regra retratação. Em regra, não se admite retratação dessa proposta. O que significa dizer que, em regra, a proposta é irretratável e vinculativa. Agora, o artigo 427 do Código Civil traz exceções quanto à irretratabilidade da proposta, da oferta, também chamada de policitação. Essas exceções estão previstas, portanto, no artigo 427 do Código Civil. A primeira hipótese em que a proposta pode ser retratada, pode ser voltada atrás, é quando a proposta é feita com ressalva, O que é uma proposta feita com ressalva? É aquela em que há no próprio negócio jurídico uma cláusula, tornando a proposta facultativa. Esta é a proposta com ressalva. Segunda hipótese, em que a proposta admitirá o quê? Em que a proposta admitirá retratação, ou seja, a pessoa pode voltar atrás. Então ela deixa de ser vinculativa e irretratável, quando decorrer da própria natureza do contrato. Há determinados contratos que, por sua própria natureza, essa proposta é sempre precária. É o caso, por exemplo, do contrato de mandato. Pela própria natureza do contrato de mandato, que envolve o quê? Confiança, envolve fidúcia. Confiança e fidúcia é a mesma coisa, Por envolver fidúcia, confiança, havendo a quebra dessa confiança, da fidúcia, poderá qualquer uma das partes, tanto o mandante quanto o mandatário, revogar o contrato de mandato. E veja que sequer é necessário que a pessoa, a parte, exponha os motivos da revogação deste contrato. Terceira hipótese em que a proposta pode ser retratada, Ou seja, terceira situação quanto à irretratabilidade da proposta, quando decorrer das circunstâncias do negócio. Lembrando que a palavra circunstância vem do latim circunstare, que quer dizer o quê? Aquilo que está ao redor. E veja, quais são as circunstâncias do negócio que vão permitir a retratação da proposta, da oferta, da policitação. Essas hipóteses estão previstas no artigo 428 do Código Civil. Portanto, o artigo 428 do Código Civil vai estabelecer as hipóteses em que, por forças das circunstâncias do negócio, a proposta deixa de ser irretratável. Primeira hipótese, quando a proposta é feita entre presentes, sem prazo, e não houver aceitação imediata. O que vem a ser uma proposta feita entre presentes e sem prazo? Proposta feita entre presentes e sem prazo significa o quê? Proposta à vista. E a proposta à vista comporta o quê? Aceitação imediata. Não havendo aceitação imediata, ela deixa de ser uma proposta vinculativa. Ela permite a retratação do proponente, do ofertante, do policitante.
Segunda hipótese de exceção, né? Segunda situação excepcional de exceção quanto à irretratabilidade da proposta. Veja, a segunda hipótese é quando a proposta é feita sem prazo, a pessoa ausente e já tiver decorrido tempo suficiente para a aceitação. O que vem a ser esse tempo suficiente para aceitação? Trata aqui do instituto do prazo moral. O prazo moral é aquele prazo aferível, caso a caso, individualmente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Esse é o chamado prazo moral. Uma outra hipótese, terceira hipótese excepcional, né, de exceção, que é uma exceção quanto à irretratabilidade da proposta. É quando a proposta é feita a pessoa ausente, com prazo de resposta, e essa resposta é expedida fora do prazo. Veja, se a resposta é expedida fora do prazo, essa resposta perdeu os seus efeitos, não produz. Resposta expedida fora do prazo é uma resposta que não irá produzir os efeitos jurídicos, né, de aceitação, de resposta. E a quarta, né, e última hipótese, né, que a proposta deixa de ser irretratável diante das circunstâncias do negócio, é quando a proposta é feita entre ausentes, com ou sem prazo, e a retratação chega ao destinatário, que no caso aqui é o aceitante, antes ou junto com a proposta. Então, antes ou junto com a proposta. Se a retratação chegar ao destinatário, que é o aceitante, antes ou junto com a proposta, essa, né, proposta deixa de ser irretratável. Deixa de ser irretratável diante das circunstâncias do negócio. São as hipóteses previstas no artigo 428 do Código Civil. É também importante a gente trabalhar, né, na verdade, nós vamos verificar o seguinte, a questão da proposta entre presentes e proposta entre ausentes. O que é uma proposta entre presentes? Na proposta entre presentes é aquela que permite uma resposta imediata. Permite uma resposta imediata. E veja, a proposta, para configurar a proposta entre presente, pouco importa a presença física do proponente e do aceitante. Pouco importa a presença física. O que importa para configurar proposta entre presente é a viabilidade de uma resposta imediata. O que significa dizer que, por exemplo, uma proposta feita por telefone é uma proposta entre presente, porque permite uma aceitação imediata do aceitante. Agora, proposta entre presente é o contrário, é aquela que não permite uma resposta imediata do aceitante. Exemplo, uma proposta feita por e-mail. Né? Então, veja que a questão envolvendo proposta entre presente e entre ausente não tem nada a ver com a presença física das partes. O que importa é verificar se há ou não possibilidade de uma resposta imediata, de uma recepção simultânea de mensagens. Bom, vamos trabalhar ainda, né? E aí veja, é importante a gente verificar que a proposta e a aceitação são institutos aplicáveis a todos os contratos. E não, por exemplo, não é só aplicável ao contrato de compra e venda. Por exemplo, na compra e venda, nós vamos ter a proposta, pode ser tanto do
pode ser tanto do comprador quanto do vendedor. Então, na verdade, a proposta é o quê? É a manifestação de vontade do proponente, né, no sentido de anunciar, né, a vontade de celebrar o negócio jurídico. Então, quando o vendedor chega e fala assim, você quer comprar o meu celular, por exemplo, ou quando o comprador fala, você aceita R$1.000 nesse celular, você está fazendo o quê? Nesse caso, o que está sendo feito é uma proposta. Uma proposta. No caso, por exemplo, da doação, a proposta se dá quando o doador, né, oferece a coisa por uma liberalidade, sem que haja uma contraprestação. Nesse caso, se o donatário recebe a coisa, houve o quê? Houve uma aceitação. Houve uma aceitação. Então veja que proposta e aceitação são institutos aplicáveis a todos os tipos de contratos. A todos os tipos de contrato. Bom, quais são os requisitos da proposta? Quais são os requisitos da oferta? Primeiro requisito, a oferta, a proposta deve ser séria. E o que vem a ser uma proposta séria? Proposta séria, oferta séria, é aquela feita com o propósito de celebrar o negócio jurídico. Segundo requisito da proposta ou da oferta, ela deve ser completa. Proposta ou oferta completa é aquela que possui todos os elementos do negócio jurídico. Todos os elementos do negócio jurídico. Aqui cabe fazer uma observação. Caso o proponente diga que quer celebrar um negócio jurídico, mas não fixa o preço, isso não é oferta. Isso é um convite para que a outra parte faça o quê? A oferta, a proposta. É o chamado de invitatio ad oferendo. Ou seja, isso é um convite para que a outra parte, né, apresente a sua proposta, a sua oferta. A sua oferta. E o terceiro requisito da oferta ou proposta é que ela deve ser definitiva. O que é uma proposta, uma oferta definitiva? É aquela feita sem qualquer ressalva. Sem qualquer ressalva. Então, esses são os 3 requisitos da proposta da oferta. Ela deve ser séria, ou seja, com o propósito de celebrar um negócio jurídico. Deve ser completa, ou seja, deve possuir todos os elementos necessários para a constituição desse negócio jurídico, e ela deve ser definitiva, isto é, sem qualquer ressalva. Sem qualquer ressalva. Bom, falado então sobre a oferta, agora é importante a gente falar sobre a aceitação. Sobre a aceitação, também chamada de oblação. Na aceitação ou oblação, o que nós temos é uma declaração de vontade, né? Declaração de vontade de quem? Do aceitante, do oblato, no sentido de aderir, de anuir a proposta feita pelo ofertante, pelo proponente. É no momento da aceitação que ocorre a formação do contrato. O aperfeiçoamento do negócio jurídico, portanto, só se dá quando há proposta mais aceitação. Mais aceitação. Agora, quais são os requisitos de uma aceitação, de uma oblação? Primeiro, a aceitação, a oblação deve ser oportuna. E o que é uma aceitação ou oblação oportuna? É aquela feita dentro do prazo. O que significa dizer que não é aceitação se ela for tardia. Se essa resposta for tardia, essa resposta não é considerada como aceitação. Porque para ser aceitação, ela tem que ser oportuna. Ela deve ocorrer dentro do prazo. Do prazo dado pelo proponente, pelo ofertante.
Segundo requisito da aceitação, da oblação, é que a aceitação deve ser feita sem modificação. Isso porque qualquer modificação feita na aceitação não é aceitação. Ela é uma contraproposta. Ela configura uma nova proposta. Configura uma nova proposta, uma contraproposta. Então veja, aceitação com adição, com restrição, com modificação, ou até mesmo aceitação fora do prazo, não produz efeitos jurídicos. Não produz efeitos jurídicos. Ela será considerada, ela não produz efeito jurídico de aceitação. Ela será considerada como uma contraproposta. Ela será considerada como uma nova proposta. Isso é chamado de quê? De conversão legal. Por que é uma conversão legal? Porque a lei vai converter a aceitação em uma nova proposta, em uma contraproposta. Em regra, a aceitação é irrevogável e irretratável. Então, a regra é que a aceitação é irretratável e irrevogável. Entretanto, caberá retratação, né, quando essa retratação chegar ao conhecimento do proponente antes ou junto da aceitação. Isso está previsto no artigo 433 do Código Civil. Então, em regra, a aceitação, a oblação é irretratável, é irrevogável e irretratável. No entanto, o artigo 433 do Código Civil vai prever que essa aceitação deixará de ser vinculativa e irretratável quando a retratação chegar ao conhecimento, né? A retratação chegar, né, ao conhecimento do proponente antes ou junto com a aceitação. Aí ela deixa de ser irretratável. Bom, vamos trabalhar ainda com as teorias explicativas quanto ao momento do nascimento do contrato. A primeira teoria que nós temos é a teoria da declaração. Então, nós temos teoria da declaração e temos a teoria, né, da aceitação. Teoria teoria da informação ou cognição e teoria da declaração. Então, nós temos basicamente essas duas teorias. A teoria da informação e cognição e a teoria da declaração. Teoria da agnição. Vamos começar primeiro com as espécies de teoria. Veja, a teoria da declaração ou da agnição tem algumas subespécies. A primeira é a teoria da declaração ou da agnição propriamente dita. O que vem a ser essa teoria da declaração ou da agnição propriamente dita? Por essa teoria, né, o contrato se forma a partir do momento em que o aceitante manifesta a sua vontade. Ou seja, quando ele fala, eu aceito. Então, quando o aceitante aceita a proposta do proponente, o contrato nasce. Quando ele manifesta essa vontade dizendo, eu aceito. Essa é a teoria da declaração, da agnição propriamente dita. Segunda subespécie da teoria da declaração ou da agnição é a teoria da declaração ou da agnição por recepção. Aqui veja, o contrato nasce a partir do momento, né, em que o proponente, o ofertante, recebe a aceitação, recebe a resposta. Essa, então, é a teoria da declaração ou da agnição por recepção. E a terceira subespécie da teoria da agnição da declaração é a teoria da agnição da declaração por expedição.
Aqui veja, para a teoria da declaração ou da agnição por recepção, o contrato nasce quando o aceitante expede a resposta. Por isso que é chamada de teoria da declaração ou da agnição por expedição. Quando o aceitante expede a resposta, dizendo que aceita a proposta, quando há expedição dessa resposta, o contrato nasce. O Código Civil, em regra, adotou a teoria da declaração da agnição por expedição. Essa é a teoria, em regra, adotada pelo Código Civil. No entanto, o artigo 434, inciso 2 do Código Civil, admite excepcionalmente a aplicação da teoria da agnição ou da declaração por recepção, que é aquela que o contrato nasce quando o proponente, recebe a resposta. Isso vai acontecer quando ficar previsto no contrato por uma questão de autonomia da vontade, autonomia privada, na verdade, as partes convencionam que o contrato vai nascer não no momento em que o aceitante expede a resposta, ou seja, não aplicando a teoria aqui da agnição da declaração por expedição, mas sim a teoria da agnição da declaração por recepção, ou seja, nesse caso aqui, por uma convenção das partes, o contrato vai nascer, no momento em que o proponente, o ofertante, recebe a resposta do aceitante. Então, mas essa não é a teoria em regra aplicada. E por último, nós temos a teoria da informação da cognição. Para a teoria da informação da cognição, o contrato somente se forma no momento em que o proponente, o ofertante, toma conhecimento da aceitação. Essa teoria, ela não é aplicada e é uma teoria insegura. Porque, veja, imagine que o aceitante vai expedir a aceitação por correspondência. Imagine a situação em que o proponente, o ofertante, nunca tem aberto essa correspondência. Veja, se ele nunca abrir a correspondência, significa que ele nunca tomou conhecimento dessa aceitação. E aí, então, o contrato nunca teria nascido. O contrato não nasce enquanto ele não tomar conhecimento. Isso gera uma insegurança jurídica.